Vamos direto ao assunto. Número 10. O número no fundo das garrafas plásticas. Aqueles números misteriosos dentro do triângulo no fundo das garrafas não são decoração nem código secreto para reciclagem ninja. Eles são o código de resina, um jeito de dizer de que tipo de plástico o objeto é feito. E aqui vai a parte perturbadora. Alguns deles não deveriam encostar na sua boca tantas vezes assim. O número 1, PET, é o mais comum nas garrafas de água e refrigerante. Ele é seguro, mas descartável. Ou seja, não é para você encher de novo no bebedouro da academia. Com o tempo e o calor, o material começa a liberar microplásticos e resíduos químicos que o seu corpo definitivamente não pediu. Já o número 3, PVC, e o 6, PS, são os vilões. Contém substâncias potencialmente tóxicas que, se aquecidas ou reutilizadas, podem migrar para o alimento. O número 7, o mais suspeito, é tipo o outros do grupo. Mistura vários tipos de plásticos, inclusive o famoso BPA, que bagunça hormônios e dá um show biológico dentro de você. Resumindo, aquele triângulo no fundo da garrafa é praticamente uma etiqueta dizendo: por favor, não me use como garrafa infinita. Mas claro, a gente prefere ignorar e usar até o rótulo virar parte do líquido. Número 9. O furo da janela do avião. Sabe aquele pequeno furinho que fica no meio da janelinha do avião? Pois é. Ele salva sua vida discretamente a cada voo e você nunca agradeceu. As janelas são compostas por 3 camadas de acrílico. O furinho serve para equalizar a pressão entre as camadas internas e externas, impedindo que o painel estoure com a diferença brutal de altitude. Sem ele, o ar pressurizado da cabine forçaria as janelas até o ponto de ruptura. Em outras palavras, aquele microfuro é o herói anônimo que impede o vidro de se transformar num foguete de acrílico. Além disso, o furo ajuda a evitar o embaçamento da janela, permitindo que a umidade escape. É por isso que você consegue ver as nuvens em HD enquanto questiona suas escolhas de viagem. É engraçado pensar que um detalhe tão minúsculo é o que separa você de uma ventania supersônica de 800 km/h. Resumindo, da próxima vez que olhar para ele, talvez diga: obrigado, ou pelo menos não encoste com o dedo. Número 8. Os furos extras no tênis. Sabe aqueles buraquinhos a mais lá no topo do seu tênis que você nunca usou para nada? Eles não estão ali para estética. Eles foram criados para proteger seus pés daquilo que todo corredor teme: as bolhas. Esses furos extras servem para um laço de travamento, também conhecido como lace lock. A ideia é simples. Você passa o cadarço por ali e cria uma alça que puxa o calçado firmemente contra o tornozelo, impedindo que ele deslize e cause atrito. Basicamente, é um sistema anti-fricção incorporado, e você provavelmente nunca usou. Marcas esportivas gastaram milhões de dólares em design ergonômico, e nós seguimos amarrando tênis com a mesma técnica de uma criança no recreio. É tipo ter um botão de modo conforto e ignorar por pura teimosia. Da próxima vez que for correr, tente o tal lace lock. Seu calcanhar vai te agradecer e você vai se sentir uma pessoa que, finalmente, leu o manual de um sapato. Número 7. A margem vermelha dos cadernos antigos. Todo mundo achava que aquela faixa vermelha na lateral da folha servia para organização, mas a verdade é bem mais sombria. A margem nasceu no século XIX, quando os ratos, sim, ratos, eram um problema real nos lugares onde as pessoas estudavam. Eles adoravam roer papel, especialmente nas bordas. Para evitar perder informações importantes, os fabricantes começaram a adicionar uma margem de segurança, um espaço que podia ser roído sem destruir o texto principal. Ou seja, a margem não era para você anotar resumos, era uma zona de moredura roedora. Com o tempo, o hábito ficou e foi romantizado como um símbolo de organização acadêmica. Hoje, ninguém mais se preocupa com ratos devorando anotações, mas seguimos obedecendo a linha vermelha como se fosse uma lei. Em resumo, a margem é o lembrete silencioso de que sua caligrafia foi projetada para sobreviver a um ataque de roedores famintos. Número 6. O buraco no cadeado. Se você já reparou num pequeno furinho na parte inferior de um cadeado e nunca entendeu para que serve, aqui vai. Não é falha de fabricação, é engenharia contra tragédias. Aquele furo é chamado de orifício de drenagem e lubrificação. Ele permite que a água escorra quando o cadeado é usado ao ar livre, impedindo que o mecanismo enferruje ou congele. Também serve para aplicar óleo, o que mantém o sistema interno funcionando suavemente. Mas, claro, o instinto humano olha para o buraco e pensa: é ali que enfia o grampo para abrir.
Spoiler, não! Aquele buraco não é um ponto fraco, é uma saída de emergência para o próprio cadeado. Ironia máxima, o buraco que parece vulnerabilidade é na verdade o que mantém o objeto vivo. Ou seja, seu cadeado entende de autocuidado melhor que muita gente. Número 5. A tampa das latinhas de refrigerante. Você já deve ter notado que a tampa de alumínio das latinhas tem um buraquinho ovalado, que gira para abrir. Mas o detalhe é que quase todo mundo ignora é que ele tem uma segunda função: segurar o canudo. Sim, aquele pedacinho de metal foi projetado para ser um porta-canudo improvisado, e nós passamos décadas tratando-o como sucata. Quando você abre a latinha e gira a linguenta sobre o buraco, ela alinha o centro do anel. A ideia é enfiar o canudo por ali, para evitar que ele flutue ou gire, especialmente em bebidas gaseificadas. Mas, claro, a humanidade preferiu o caos. A gente empurra o canudo direto, ele sobe com o gás, espirra refrigerante na camisa e pronto! Ciclo completo de burrice moderna. O design industrial pensou em tudo, mas nós seguimos lutando contra o alumínio como se fosse um inimigo pessoal. No fim, a tampa da latinha é tipo aquele amigo que tenta te ajudar e você ignora por princípio. Número 4. O furo na colher de espaguete. Todo mundo usa aquela colher de espaguete com os dentinhos e um buraco no meio, geralmente para escorrer a massa. Mas esse furo não é para escorrer nada, é uma ferramenta de medição e ninguém contou para você. O diâmetro do buraco é feito para caber exatamente uma porção individual de espaguete cru, o equivalente a cerca de 100 gramas. Ou seja, você pode medir a quantidade perfeita antes de cozinhar. Enquanto isso, a maioria das pessoas entope a panela como se fosse alimentar uma família italiana inteira. E depois se pergunta por que sobrou macarrão para um casamento. O detalhe mais engraçado é que o utensílio foi desenhado para economizar comida e gás, mas se tornou símbolo do exagero. A colher de espaguete é praticamente um lembrete de que olhar a medida certa não é o nosso talento natural. Número 3. O pequeno bolso do jeans. O pequeno bolso dentro do bolso frontal do jeans é um dos maiores enigmas da moda. A maioria acha que é inútil, ou pior, feito para guardar moedas que somem misteriosamente na máquina de lavar. Mas ele nasceu no século XIX com uma função bem específica: guardar relógios de bolso. Os primeiros jeans, feitos pela Levi's, eram usados por mineradores e trabalhadores manuais. O pequeno compartimento era costurado para proteger o relógio de bolso das batidas e do pó, já que eles carregavam o tempo literalmente no peito. Com o passar das décadas, o acessório sumiu, mas o bolso ficou. Hoje ele serve para absolutamente nada, exceto guardar pendrives, fones de ouvido ou a sua esperança de encontrar uma nota de R$5 perdida. É o tipo de detalhe que sobreviveu ao tempo simplesmente porque ninguém teve coragem de admitir que era inútil. Em resumo, você está usando o legado de um minerador para guardar chiclete. Número 2. O buraquinho na tampa da caneta. Todo mundo já notou o furinho no topo da tampa da caneta e achou que fosse um erro de design ou algo para respirar. Na verdade, esse buraco salva vidas. Literalmente. Nos anos 80, uma onda de acidentes com engasgos levou fabricantes a adicionar um pequeno orifício na tampa. Se alguém engolisse a tampinha, o que aparentemente acontecia mais do que gostaríamos, o buraco permitiria a passagem mínima de ar até o socorro chegar. Ou seja, é uma fenda salva-vidas disfarçada de detalhe técnico. E o mais curioso, muita gente ainda acredita que o furo é para equilibrar a pressão da tinta, o que nem é completamente errado, ele ajuda nisso também. Mas o verdadeiro motivo é puramente de segurança. Resumindo, aquele pedacinho de plástico é mais preparado para emergências do que a maioria das pessoas no escritório. Número 1. O lado certo do papel alumínio. A disputa doméstica mais antiga da humanidade. Qual lado do papel alumínio usar? Metade do planeta jura que o lado brilhante vai para fora, a outra metade para dentro. E a verdade é, ambas estão certas. Depende do que você quer fazer. O lado brilhante reflete mais calor. O lado fosco absorve mais. Então, se a ideia é manter o alimento quente, o brilho deve ficar para dentro. Se for assar mais rápido, o brilho fica para fora. Mas o detalhe mais irônico é que a maioria das pessoas ignora completamente essa física básica e enrola qualquer coisa sem pensar duas vezes. Durante o processo de fabricação, o alumínio é prensado em folhas duplas e só um lado entra em contato com o rolo polidor, por isso ele brilha. A indústria nunca explicou isso claramente e o mundo inteiro vive nesse caos culinário desde então. Basicamente, o alumínio é um espelho térmico de bolso que você usa de forma aleatória. Resumindo, você pode até errar o lado, mas o importante é admitir que passou a vida inteira usando errado, com confiança absoluta. E aí, quantos desses você usava do jeito errado também? Comenta aqui embaixo qual te deixou mais chocado, ou qual você vai fingir que já sabia para não admitir que aprendeu hoje.